Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Minha alma tem sede de Ti, minha carne te deseja em uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o Teu poder e a Tua glória, assim como te vi no santuário. Salmo 63, 1 e 2. Crisóstomo nos diz que entre os cristãos primitivos foi decretado e ordenado que nenhum dia deveria passar sem o canto público deste salmo. E certamente, se não seguirmos o costume antigo e realmente cantarmos as palavras todos os dias, não é porque eles são inadequados ou porque seu espírito morreu entre nós. Este salmo pode ser dito ou cantado durante todo o ano. Temos dias alegres, cantemos a bondade amorosa que é melhor do que a vida. As nuvens voltam depois da chuva, proclamemos seu louvor, cuja destra nos sustenta. É verão em nossas almas, então podemos expressar a plena certeza de nossa fé, clamando alegremente: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Caímos na seca do outono, os longos dias quentes secam nossos espíritos, então podemos cantar o desejo de nossos corações ansiosos. Minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. É inverno com nosso espírito e tudo tende a nos esfriar. No entanto, não sejamos silenciados ou desanimados pelo frio, mas digamos: eu te bendirei enquanto eu viver. Levantarei minhas mãos em teu nome. A primavera voltou com toda a sua riqueza de flores frescas e doces de abertura. Então nossas vozes alegres cantarão em voz alta. Minha alma se fartará de tutano e gordura, e minha boca te louvará com lábios jubilosos. O dia terminou e a escuridão da noite se instalou em nossa mente. Então, na linguagem do Salmo, nos lembraremos de Deus em nossa cama e meditaremos sobre Ele nas vigílias noturnas. E porque Ele foi nosso auxílio, portanto, à sombra de suas asas nos alegraremos. Podemos cantar este salmo nos dias da batalha, quando aqueles ao nosso redor procuram nossa alma para destruí-la, pois cairão a espada, serão uma porção para as raposas. E podemos cantá-lo com igual propriedade no tempo da vitória, quando retornarmos do conflito com bandeiras brilhando à luz do sol do triunfo, pois o rei se alegrará em Deus, todo aquele que jurar por ele se gloriará. Não conheço nenhum tempo e nenhuma estação em que este salmo soasse inadequadamente de uma língua crente. Cultivemos sua seriedade, esforcemo-nos para ser batizados em seu espírito. Vivamos enquanto vivemos a moda de homens santos como Davi, o salmista, cuja certeza da tristeza do coração não pode abalar, cuja fertilidade da mente o deserto não pode murchar, cuja alegria da solidão espiritual não pode destruir. Este salmo, no entanto, pertence especialmente a qualquer um que, por suas circunstâncias ou por seu estado de coração, sente-se morando em uma terra deserta e seca. Há um estágio de experiência cristã em que estamos no Egito e somos levantados dele com a mão erguida e o braço estendido. Isso simboliza a convicção, regeneração e conversão. Então conhecemos a Páscoa e a aspersão do sangue. Os inimigos se afogaram no mar e o novo cântico colocado em nossa boca. Felizes são aqueles que chegaram até aqui em sua jornada de vida. Então vem o estágio da história espiritual, que pode ser bem descrito como experiência no deserto, em que temos pouco descanso, muitas tentações e, consequentemente, provas de nosso coração e a descoberta da nossa fraqueza interior. Muitos permanecem nesta condição por muito mais tempo do que o necessário. O que poderia terminar em breve é prolongado por 40 anos pela incredulidade. Então vem aquele abençoado estágio de experiência em que a fé gera paz e alegria. Então atravessamos o Jordão e entramos em descanso em Cristo Jesus, em quem também obtivemos herança. No homem, que é a nossa paz, obtemos um penhor do céu e começamos a dividir a terra da promessa, porque Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Cada homem reivindica seu destino nas provisões da aliança e se senta debaixo da sua própria videira e figueira, nada o deixando com medo. No entanto,
mesmo depois de termos sido levantados juntamente com Jesus e obtido a cidadania em Sião, podemos nos encontrar no deserto. Como Davi, embora rei em Israel, teve que fugir através do Jordão para escapar de Absalão, assim o mais seguro e o mais santificado do povo de Deus seja levado por um tempo para a terra seca e sedenta, onde não há água, e lá se esconder da descendência de sua própria carne. Há cânticos para os banidos do Senhor cantarem em uma terra estranha, salmos para despertar a terra silenciosa, sonetos para encantar o deserto uivante em um jardim frutífero e hinos para fazer o deserto se alegrar e florescer como a rosa. Proponho-me dirigir a vocês, a qualquer um dos meus irmãos que se sintam agora em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Pode ser que o Senhor lhes dê libertação por sua palavra agora, ou se não forem libertos dos problemas temporais, pelo menos serão alegrados por seu Espírito Santo e serão levados a magnificar seu nome enquanto ainda estiverem na terra seca. A verdade é essa: os verdadeiros santos estão, às vezes, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Os filhos de Deus nem sempre estão no mesmo estado de espírito feliz. Ao ouvir algumas pessoas falarem que sabem muito pouco de experiência religiosa, você imaginaria que a vida do cristão é toda festa e dança. As crianças pensam que tudo o que existe na caça é vestir um casaco vermelho e tocar a trombeta. Eles não sabem nada sobre a condução áspera. É verdade que nos demoramos deliciosamente no doce vale da humilhação, onde os homens encontraram pérolas e encontraram anjos. Conhecemos aquele lugar de que o guia do peregrino disse: eis que verde é este vale, e também que lindo de lírios. Mas nunca podemos esquecer que neste prado tranquilo o cristão encontrou Apolion e foi duramente colocado na luta, e um pouco mais adiante em sua jornada ele chegou ao vale da sombra da morte, onde existem valas profundas e pântanos e um caminho estreito que corre duro pela boca do inferno. Doce descanso é para ser desfrutado no palácio bonito, mas também há uma dificuldade na colina, para ser escalada por todos nós. Que os jovens não sejam enganados por palavras trêmulas, pois podem ter certeza disso, que há amargos e doces na vida do peregrino. E aquele que deseja ser cristão não deve contar com alegria ininterrupta. Todas as coisas são mutáveis. Vivemos em um mundo que varia de hora em hora. O que significam nossos termômetros e barômetros? Não são medidas de mudança perpétua? As coisas que vivem mudam ainda mais do que os objetos inanimados. E quanto mais vida, geralmente, mais sensibilidade. E quanto mais sensibilidade, tanto mais mudança. Seu homem de mármore pode parecer suar com a condensação do vapor ao seu redor, mas ele não pode saber nada daquele orvalho de labuta que cobre o membro do trabalhador. O homem de gesso ignora a alegria e a tristeza que atravessa um homem de carne e osso. Seu quadro pintado na parede representa um antepassado sorridente que continua sorrindo, embora suas propriedades possam ter sido alienadas e sua família desgraçada. Mas não é assim o pai vivo, que observa ansiosamente cada mudança nos assuntos de seus filhos. Para ele há lágrimas e sorrisos. Um homem de pedra não muda, mas um homem de carne sente o movimento dos anos. O arado do tempo gradualmente sulca sua testa e os pés da galinha de idade aparecem nos cantos de seus olhos. Os homens vivos devem chorar e sofrer, assim como rir e se alegrar, pois as mentes e os corações devem mudar. Não é de admirar, portanto, que os alegres filhos de Sião nem sempre estejam no templo, mas às vezes sejam levados ao exílio e suspirem em uma terra deserta e seca. Mas além do fato da responsabilidade pela mudança, há outras razões pelas quais o povo de Deus às vezes vagueia no deserto. Em alguns sentidos, para um cristão, este mundo deve ser sempre uma terra seca e sedenta. A nova vida que a graça implantou em nós não encontra nada aqui embaixo de que possa se alimentar. As coisas que são vistas são muito grosseiras, materiais, carnais e corrompidas para sustentar a vida que vem pelo Espírito Santo do grande Pai. Não somos corvos carniceiros, caso contrário, poderíamos flutuar sobre as carcaças que abundam nas águas ao redor de nossa arca.
Somos pombas, e quando deixamos a mão de nosso Noé, não encontramos nada para descansar e devemos voltar para ele se quisermos encontrar alimento e descanso para nossas almas. Não estou falando agora do mundo apenas sob seu aspecto doloroso, mas do mundo em seu melhor. É uma terra seca para os santos, mesmo quando as chuvas caem. Quando o mundo se veste de escarlate e veste suas sedas e cetins, ainda é um mundo pobre para nós. Ele pode pintar o rosto e enfeitar a cabeça, mas ela é uma Jezabel por tudo isso. O mundo, se ela viesse a nós como veio a Salomão, ainda seria um enganador. Se ela nos satisfizesse com todas as suas riquezas e nos desse todo o seu poder e toda a sua fama, ela ainda seria uma mera zombadora para o coração que nasce do alto. Se você pudesse ficar em uma alta montanha e ver todos os reinos do mundo diante de você e a glória deles, e ouvir uma voz dizendo: tudo isso eu te darei, ainda assim você poderia se voltar para Satanás e dizer: e tudo isso não é nada para mim, uma ração para um cachorro, mas não é comida para um filho. Então você pode levantar seus olhos para o grande Pai acima e dizer: quem tenho eu no céu além de ti? E não há ninguém na terra que eu deseje além de você. Você terá a prosperidade em seu dilúvio. Você terá saúde e força. Você terá tudo o que o coração pode desejar. Mas afinal, se houver uma centelha divina dentro de você, seu coração calculará a soma total de todas as alegrias da terra e dirá: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Para um cidadão do céu, este mundo é uma terra seca e sedenta, onde não há água. Se é assim no seu melhor, o que é no seu pior? Se seus travesseiros de pena não podem nos fazer descansar, o que diremos de seus espinhos e urzes? Se sua maré cheia não pode nos sustentar, o que diremos da sua maré baixa e de sua vazante, quando lama e sujeira sucedem um mar vítreo? Na verdade, melhor ou pior, é bom olharmos acima do mundo e fixar nosso coração onde nosso tesouro está preservado, no céu, no alto céu. Mas, queridos irmãos, poderíamos suportar este estado atual e ficar bem satisfeitos com ele se essa fosse nossa única dificuldade. Mas muito mais doloroso é o fato de que carregamos dentro de nós um mal que causaria a seca no próprio paraíso, se pudesse ir para lá. O cristão entra em uma terra de seca porque sua própria natureza é seca. Ele encontra um solo estéril fora porque ele tem um coração estéril dentro. Na verdade, não há doutrina mais verdadeira para a experiência do que esta, que a corrupção permanece mesmo nos corações regenerados, e que quando queremos fazer o bem, o mal está presente em nós. Dentro de nós ainda há uma mente carnal que não está reconciliada com Deus, nem de fato pode ser. Enquanto tivermos isso sobre nós, se nos for permitido, por um momento, levar vantagem, e quem entre nós está tão atento para que isso nunca aconteça? Não é de admirar que as alegrias da graça pareçam desaparecer e nos encontramos em um deserto espiritual. Carregamos conosco o mal suficiente para fazer outro inferno se o poço infernal foi enchido e seus fogos extinguidos. Desventurado homem que sou, disse o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Ele disse isso não porque não fosse um santo, mas porque estava tão avançado no caminho da santidade. Quanto mais santo um santo se torna, mais ele detestará e lamentará pelos restos do pecado que ele encontra em sua natureza, e isso fará ansiar e ansiar por mais graça. Quando nossa velha incredulidade começa a murchar nossa fé, quando nossa indiferença natural começa a secar nossa vida, quando nossa dúvida secam os pastos de nossa esperança e nossos pecados drenam os poços de nossa consolação, não é de admirar que cheguemos a uma terra seca e sedenta, onde não há água. O mesmo pode acontecer quando nos são negados os doces da comunhão cristã. Davi teve má companhia quando estava no deserto nos dias de Saul. Seus amigos não eram muito melhores do que fugitivos, que ele nunca teria escolhido como amigos se as necessidades de sua própria condição e da situação política não tornassem necessário que ele se tornasse capitão deles. Eles eram um estranho bando de homens formado principalmente por aqueles
que estavam endividados e descontentes, os rebeldes contra a administração miserável de Saul, homens de fortunas quebradas e suspeita de lealdade. Poucos deles eram amigos adequados para o homem segundo o coração de Deus. Não é de admirar que ele olhasse até para os filhos de Zeruia, que o amavam mais e eram seus próprios parentes, e sentisse que, quanto à santa comunhão, sua alma estava em uma terra seca e sedenta, onde não havia água. Os crentes devem manter-se afastados das companhias mundanas, e, no entanto, às vezes acontece que a providência lança o Filho de Deus entre os ímpios, como Obadias na família de Acabe, Neemias no palácio de Artaxerxes e Daniel na corte de Dario. Sua sorte é difícil se você for chamado para morar entre os mundanos, pois eles têm poder para ferir sua piedade, mas não podem ajudá-lo. Você olha em volta para uma dúzia de rostos duros, todos ansiosos pelo todo-poderoso dólar, e nenhum deles se importando com o todo-poderoso Deus. E não me admira que você se sinta em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Devemos muito mais aos amigos cristãos do que pensamos. Especialmente os mais jovens entre nós fazem bem em valorizar as associações cristãs, estar muito na companhia daqueles que temem ao Senhor e que pensam em seu nome. Se lhes for negado este refresco, verão que a vida é uma terra seca onde não há água. Sim, mas ao mesmo tempo pode acontecer por outras causas também. Às vezes, um crente pode ser tratado com grande injustiça e sofrer muitas dificuldades como resultado. Davi era irrepreensível e, no entanto, Saul o caçou como um traidor. Ele era reto, mas seu povo se revoltou contra ele. Tende isso a azedar o espírito de um homem bom, ser deturpado e tratado como culpado quando sabe que é inocente. E essa amargura tende a afastar de nós muitas fontes de conforto e nos deixar desconfortáveis. Então, muitas fontes secam e o coração murcha, como sob um sol ardente. Às vezes também as condições domésticas podem ser tão alteradas que não podemos sentir como gostaríamos. Não sei como vocês se sentem, mas acho que muitos devem reconhecer que, quando se afastam do seu próprio quarto e de seus hábitos regulares, nem sempre conseguem comungar com Deus como de costume. A gente gosta de ler a mesma Bíblia e se ajoelhar na mesma cadeira. Quando chega a hora de se encontrar com Deus, você está talvez vagando para cima e para baixo em meio ao cenário mais escolhido e, embora seja reverente e adorador, ainda assim acha difícil alcançar a doçura da comunhão com Deus a que está acostumado. Tudo pode ser muito bonito ao seu redor enquanto você é turista. Tudo pode ser atraente e delicioso, e ainda assim, eu não deveria me perguntar se você acharia que é uma terra seca e sedenta onde não há água. Posso conceber que seus corações anseiam por uma hora de sua costumeira quietude e familiaridade com Deus. Você daria qualquer coisa para estar de volta ao quartinho, olhando para as colinas, ou para passar uma hora naquele pequeno jardim isolado, onde você está acostumado a pegar seu testamento de bolso e sentar e ouvir a voz de Jesus falando com sua alma e falar com ele de volta. Até mesmo as horas e os lugares têm muito a ver com a condição do nosso coração. Não sei como é, mas somos criaturas tão estranhas que em um lugar não podemos cultuar como gostaríamos, como em outro. E, portanto, a alma encontra sua condição de andarilho em terra seca e sedenta. Então, também muito depende da saúde e das condições físicas. Em algumas formas de doença, a alma está apta a ficar gravemente deprimida e expulsa de sua condição adequada. Alguns de vocês podem se lembrar do venerável Watts Wilkinson, o Golden Lecter. Eu estava lendo sua vida outro dia e ele nos conta que depois de muitos anos de saúde, ele sofreu uma temporada de doença. E ele aprendeu por experiência que a doença não é o melhor momento, como ele pensava anteriormente, para se aproximar de Deus. Os efeitos da doença são muitas vezes muito benéficos sob as influências santificadoras do Espírito Santo, mas raramente o são na época. Raramente você percebe isso na hora. É depois que essas coisas produzem os frutos da justiça. Mas na época, é muitas vezes conosco, como foi com Wilkinson, que diz que nunca em sua vida se sentiu tão enfadonho na oração e tão pesado na leitura das Escrituras como durante sua doença.
Acredito que muitas vezes a condição do corpo opera sobre a condição da mente. O que nosso estar em uma terra seca e sedenta, onde não há água, pode ser experimentado e pode ser ocasionado por febre ou fraqueza na carne. A falta de fé, às vezes, pode ser pouco mais do que uma necessidade de alegria natural e podemos confundir enfermidade com iniquidade. Temos nossos momentos de tristeza natural. Também temos nossos momentos de depressão, quando não podemos fazer outra coisa senão abaixar a cabeça. Estações de letargia também nos acontecerão por mudanças em nossa estrutura natural, ou por cansaço, ou pelo ressalto de excesso de excitação. As árvores nem sempre são verdes. A seiva dorme nelas no inverno, e nós também temos nossos invernos. A vida não pode estar sempre na maré cheia. A plenitude da bênção não está sobre os mais graciosos em todos os momentos. Podemos sempre queimar, mas nem sempre podemos incendiar. Podemos sempre crescer, mas nem sempre florescer. E se sempre damos frutos, nem sempre os frutos estão maduros. Nem a maturação sempre exibe a mesma flor delicada. Até que sejamos aperfeiçoados, não estaremos sempre em nosso ponto mais alto. Caso contrário, a terra se voltaria para o céu e o tempo se esqueceria de si mesmo e fundiria sua variabilidade na imutabilidade da eternidade. Então você vê que há muitas razões pelas quais os melhores santos estão às vezes em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei, minha alma tem sede de Ti, minha carne te deseja em uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o Teu poder e a Tua glória, assim como te vi no santuário. Salmo 63, 1 e 2.